Glória a Deus! Se você quer entender como o Antigo Testamento ele se conecta perfeitamente ao Novo, você precisa também decifrar o Evangelho segundo escreveu Mateus. Meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos. Hoje é o dia de alimentarmos a nossa fé com a verdade da Palavra de Deus. Prepare o teu coração, porque o panorama de hoje vai transformar sua leitura bíblica, viu? Vai te ajudar, vai te orientar no seu trabalho e também na sua pregação. Vamos falar um pouquinho sobre o autor, Mateus, também chamado de Levi, um ex-cobrador de impostos e discípulo de Jesus. E a profissão dele nos explica algo maravilhoso, o porquê que o livro de Mateus ele é tão organizado e detalhado quanto a registros e números. A possível data da escrita deste evangelho é entre 60 e 65 depois de Cristo, provavelmente na Antioquia da Síria, e tinha um público-alvo, os judeus cristãos. O DNA do livro, vamos observar algumas coisas. O tema principal, por exemplo, o tema é Jesus como o Rei dos Reis, o Messias verdadeiro. O cumprimento de profecias é o evangelho que mais cita o Antigo Testamento. E olha só, como eu disse, cumprimento de profecias são cerca de 61 alusões e profecias cumpridas para provar a linhagem messiânica de Jesus. A genealogia também no livro, ele começa com uma árvore genealógica dividida em 3 grupos, de 14 gerações, conectando Jesus diretamente ao rei Davi e também a Abraão. Jesus, o rei Davi e Abraão, ele faz essa conexão. Mateus, ele organiza, digamos assim, o ministério de Jesus em 5 grandes discursos, fazendo, quem sabe, um espelho, né, aos 5 livros de Moisés, o Pentateuco. Vamos ao número 1, o Sermão do Monte, capítulo 5 a 7, ele fala sobre as éticas e as leis do reino. Segundo item, a instrução dos discípulos, no capítulo 10, a sua missão e também o envio dos 12, né? O item 3, a parábolas, né, do reino, capítulo 13, como o reino se expandia e cresce no mundo. O item 4 fala sobre a igreja, sobre o seu relacionamento, fala também sobre o perdão e fala sobre a comunidade em geral cristã. E o item 5 aqui, ele fala sobre a escatologia, que é muito importante essa parte. Os capítulos 24 e 25, eles falam sobre o futuro, né? E também o presente. E o ápice desse evangelho é a grande comissão, a paixão e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Os capítulos finais detalham a morte e o triunfo de Jesus sobre a morte, provando que o seu reino, irmãos, ele não era político, mas espiritual e eterno. A grande comissão de Mateus, capítulo 28, versículos 18 ao 20, o livro, ele termina com uma ordem global. Vão e façam discípulos de todas as nações. O evangelho que começou focado nos judeus, termina abrindo as portas para o mundo inteiro. Olha que incrível, que maravilhoso isso. Então, Mateus mostra que Jesus não veio para destruir a lei judaica, mas para cumprir perfeitamente em si mesmo. Então, se você gostou, se serviu para ajudar você em alguma coisa, eu quero convidar você que não é inscrito, se inscrever no canal, curtir esse vídeo e também comentar qual é o versículo que você mais gosta de Mateus, tá bom? Obrigado por assistir esse vídeo, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.